Vamos falar de boas notícias, potencial construtivo. Você vai ver fotos aí exclusivas que foram enviadas pela assessoria de comunicação da prefeitura. Eu vou até pegar o nome aqui do querido fotógrafo Gustavo Stefan, da reunião que aconteceu hoje na prefeitura, que foi aprovada pela pedida do Pedro Duarte, o vereador Pedro Duarte, com a presença de órgãos públicos, do Vasco, inclusive de conselheiros beneméritos que foram convocados para participar. E a reunião foi considerada muito positiva, extremamente positiva, das melhores entre as 3 já realizadas. Foi a melhor de todas, muito ponto interessante, e parece que a coisa está indo realmente para um desfecho. O Renato Brito, o vice-presidente do Vasco, que está comandando isso com muito esforço e com muita capacidade, falou depois, e agradecendo ao pessoal do BTB Esporte que nos passou esse material, falou da reunião, que realmente foi bastante produtiva, e fez um resumo, hein, Renato? Hoje foi uma reunião bem positiva, acho que foi uma reunião de boas notícias, né? A gente conversou com os órgãos da prefeitura, com o vereador Pedro Duarte, com os órgãos de licenciamento, deu uma geral, né, um panorama geral do projeto do estádio. Uma coisa bem bacana também foi que os poderes do Vasco compareceram, então vieram representantes do Conselho de Beneméritos, do Conselho Deliberativo e o presidente do Conselho Fiscal. Então foi importante também para que os poderes do clube fiquem na mesma página. A gente esmiuçou um pouco aquela notícia que o presidente Pedrinho deu sobre a questão da venda do potencial, né? De fato, hoje a gente tem, e é a primeira vez que a gente tem isso, opções assinadas que somadas representam 100% do potencial. Óbvio que essas opções elas têm que ser confirmadas ainda, né? Mas o Vasco nunca teve opções assinadas de 100%, então é uma notícia muito boa. A gente explicou um pouquinho a questão das burocracias da SPE, né? Assim, a gente já deu entrada na junta, mas tiveram algumas exigências. A última está para ser cumprida essa semana, então assim, a expectativa de que a gente tenha a SPE pronta na semana que vem. Paralelamente a isso, eu tinha feito reuniões com o secretário Guerrante, com o chefe de gabinete, o Thiago Dias. Também fiz outra reunião com o chefe de gabinete do secretário Guerrante, que é o Paulo, e o pessoal técnico da prefeitura confirmou essas informações hoje, no sentido de validação dos documentos que o Vasco tem que apresentar para emissão do certificado. Foi muito importante também a presença do secretário Guilherme Schleder, né, que é o secretário municipal de esportes, a pessoa que o prefeito Eduardo Paes, né, indicou aí como ponto focal. E o Guilherme tem ajudado bastante o Vasco nisso, então ele deu ali meio que um pedido geral, né, em nome do prefeito, para que, uma vez que o Vasco dê a entrada na documentação, o termo saia rápido. A gente explicou também uma coisa importante, que da nossa rotina de reuniões internas, né, o Vasco, a gente faz hoje reuniões semanais, toda sexta-feira com o time todo do estádio, né? Então participam CRVG, participa a SAF, participa a G5, né? A SAF e G5 por 2 motivos, né? Porque obviamente que o estádio vai ter impacto no novo sócio, e porque se de fato a obra começar em janeiro, a gente já tem que pensar em desmobilização. Então tanto o CRVG quanto o SAF já estão trabalhando nesse processo de desmobilização do pessoal que trabalha em São Januário. Participa a Rock World, participa a G5, participa a Genial, e participa a nossa consultora de estádio, que em breve a gente vai anunciar, além do time do Sérgio Dias. Então são 20 pessoas na reunião, e sem prejuízo dos contatos, obviamente, diários, principalmente da parte de arquitetura. Então tá tudo andando num fluxo muito bacana, a gente está cada vez mais confiante, mas naturalmente que não tem obra sem dinheiro. Então acho que o grande gol aí que a gente tem que, de fato, empurrar essa bola para a rede efetivar essas opções de compra em escrituras definitivas de compra do potencial. Agora, algo que me parece bastante claro, inclusive muito referendado pelo que eu falei ontem aqui, a gestão Pedrinho, ela está muito pé no chão em relação a qualquer gasto. É uma característica até por conta da recuperação judicial, e parece muito claro que está todo mundo muito quieto e preparado a responder quando, por exemplo, a obra começa agora. O Renato Brito foi bastante claro. Se não assinar tudo, se não tiver o dinheiro, não vai começar. Tem que ser 100%. Para começar com medo de não acabar, sem chance nenhuma. Não é isso, Renatinho?
só tem obra se tiver dinheiro. A gente não vai ser irresponsável de quebrar qualquer parede em São Januário se a venda do potencial não tiver efetivada. Como a gente falou, são opções, né? Uma opção, como o presidente Pedrinho falou, ela tem um prazo até 15/9. Se essa opção for confirmada e a gente fizer a escritura, um passo muito grande para começar em janeiro. Mas se eventualmente o incorporador não exercer a opção, a gente volta umas casinhas e aí tem que entender qual vai ser a data, né? Mas repito, dando tudo certo, a gente tá trabalhando para começar em janeiro. Contando que essas opções vão se confirmar. Se não se confirmarem, a gente readequa. Vamos ouvir então Pedro Duarte, que é o grande responsável aí por tudo estar andando por parte da área pública, né? Tem aí o Guilherme Schleder, que é o secretário, que representa o prefeito Eduardo Paz, que também está abraçando muito as causas, mas o Pedro Duarte foi quem pediu essa reunião, para quem as coisas estão andando bem, e ele vai falar com a gente de forma exclusiva aqui no News. Ele conversou com a imprensa, mas logo depois fez questão de entrar em contato com a gente, tem dado sempre muita atenção ao canal Atenção Vascaínos, a você, assinante, como grande vascaíno que é, e ele vai falar sobre a reunião. Ele viu com muito bons olhos, ele estava preocupado, pediu a reunião exatamente por isso, porque estava a notícia aí de potencial construtivo, já estava vendido, e falou, opa, vamos ouvir isso aí da galera do Vasco? Então, a pergunta é, você gostou da reunião, hein, Pedro Duarte? Flávio, boa noite a todos da Atenção Vascaínos, saudações desde já. Vamos lá, temos boas novidades, de fato, é a melhor das 3 reuniões que nós tivemos. Foi uma reunião, inclusive, que até foi mais curta, mas muito mais objetiva, com números, muito mais concreta. E vamos lá, o que importa, o mais importante, e eu falo isso desde o início, você sabe, quem acompanha sabe, que o mais importante é vender o potencial construtivo. Porque se não vender o potencial construtivo, não tem dinheiro. Se não tiver dinheiro, por óbvio, não tem reforma. SPE, licenças, o próprio projeto de lei aprovado são instrumentos para a gente conseguir ter a venda e aí ter a reforma. E sobre a venda, quais são as novidades? De fato, como saiu na imprensa, foi confirmado, nós tivemos membros da diretoria do Vasco presentes, o Renatinho, o maior vocal do clube nesse debate, e ele falou, o Vasco tem hoje, não é que apalavrado com uma incorporadora, ou com uma incorporadora disse que tem interesse. Lembrando, incorporadora é quem compra o potencial construtivo para fazer o condomínio. O Vasco tem assinado opção de compra com duas incorporadoras. Ou seja, são 2 vendas diferentes e somando esses 2 potenciais assinados de venda, opções de compra, o Vasco vende todo o seu potencial construtivo. O que significa, mais ou menos o valor, são 280 mil metros quadrados e hoje na reunião foi dito que nenhum metro quadrado está sendo vendido a menos de R$2.000. Ou seja, uma conta aqui, 280 mil metros quadrados, R$2.000 o metro quadrado, estamos falando de mais de 550 milhões de reais para a reforma de São Januário, o que dentro do orçamento, desde lá de trás, é suficiente sim para o Vasco reformar o seu estádio e modernizá-lo, que a gente vem cobrando, desejando e trabalhando há tanto tempo. Então, Pedro, isso está certo? São 2 opções de compra assinadas que até o meio de setembro elas precisam ser confirmadas ou não. Ou seja, a empresa diz, cara, tenho muito interesse, fecha aqui comigo, vou ao mercado buscar terreno, falar com o corretor, vai fazer a parte dela, e nesse mês é a janela em que ela de fato fecha e aí o Vasco começa a entrar no caixa os recursos, isso dando certo, o que também foi dito na reunião, que o Vasco tira as licenças junto à prefeitura e em janeiro começaria a reforma do estádio. Esse é um ponto importante. Até dia 15 de setembro, notícia que inclusive nós trouxemos aqui, de que há um investidor que praticamente comprou tudo, que depende apenas da compra de um terreno na Barra da Tijuca, ele teria 60 dias depois do MOU assinado, e até o dia 15 de setembro ele tem que sinalizar, dificilmente não vai sinalizar, é alguém que já mexe com essa área e que já tem os trâmites, vai ter as facilidades, inclusive por isso o governo a prefeitura tem sido muito parceira nisso aí, o próprio secretário Guilherme Schleder, enfim, todos têm sido muito parceiros, vai ser homologada e dificilmente no dia 15 de setembro essas 2 empresas, uma que compra 85% e outra que compra 15%, não estarão concretizando a compra do potencial construtivo. Fala-se aí em torno de 2.000
reais por 280 mil metros quadrados, em torno de 560 milhões. Mas é um pouquinho mais. É um pouquinho mais, até para não causar um pouco de ciúme nos outros. Mas o valor é um pouquinho mais alto. Tá? Na hora de se mexer ali na lei, a informação que a gente tem, eu já falei isso aqui, vai ser um pouquinho mais. Vai passar de 600 milhões. E vai ser o suficiente para fazer um estádio. Só que tem uma modificação que foi citada hoje e que essa modificação traz aí uma certa dúvida, impacta um pouquinho. A obra inicial teria um projeto para 57 mil lugares, o estádio de São Januário. Porém, isso parece que mudou. Foi anunciado hoje pelo Renato Brito, nessa reunião, que por conta de aspectos que eu vou explicar na sequência, a ideia de um projeto para um estádio entre 40 e 45 mil lugares. O Pedro Duarte vai falar sobre esse tema. É verdade isso, Pedro? Tamanho de São Januário mudou? Isso não é apequenar o processo? Ou é uma medida salutar, inteligente, pensando nos custos da obra e principalmente no custo operacional para quando o estádio estiver pronto? Hein, Pedro Duarte? Flávio, vamos lá. Essa informação procede. O que foi dito hoje na reunião é que o Vasco estaria estudando, dentro desses valores da venda, um estádio para 40 mil a 45 mil presentes de público. Então essa seria a realidade da capacidade do estádio São Januário reformado. Sei que boa parte da torcida deseja, e desde o início eu recebo mensagens sobre isso, estádios de 50 mil, 55 mil, 57 mil, 60 mil. E você vai lembrar que desde o início eu sou bem pé no chão com relação a isso por vários motivos. Primeiro, aumentar a capacidade significa uma obra mais cara. Uma obra mais cara significa precisar arrecadar mais dinheiro e o risco de não conseguir fazer isso, não conseguir concluir a obra, e aí seria o pior dos cenários, para o Vasco, que depende muito, sabemos bem, sobretudo nessa fase do futebol, precisamos muito de São Januário funcionando para que a gente possa ter pontos e o clube possa performar. O outro lado é de que se você tem um estádio para 55 mil pessoas, ele precisa estar sempre com pelo menos 42, 43, 44 para não ter prejuízo. Um caso que foi citado na própria reunião é do estádio do Grêmio, da Arena do Grêmio, que muitas das vezes é deficitário porque não consegue bater uma capacidade muito alta. Por isso, um estádio na faixa dos 40 a 45 mil, ele estaria quase sempre lotado, o que significa uma operação quase sempre superavitária, entra mais dinheiro no caixa do Vasco, do ponto de vista econômico e financeiro melhor. E para tirar as licenças junto à prefeitura também é mais fácil, porque imagina, vai tirar uma licença de trânsito, a prefeitura vai perguntar, é para quantas pessoas? 45 mil? É mais fácil. 60 mil naquela região vai ter que fazer muita obra. Por isso eu considero uma decisão particularmente inteligente com relação ao orçamento, a realidade das licenças que precisam ser obtidas e a prioridade da gente mais do que duplicar a capacidade de São Januário e muito mais moderno. São aspectos importantes que o torcedor às vezes não entende, mas está se pensando, porque tem aí uma operação de custo de construção, que é o chamado CAPEX, e o custo de operação, o OPEX. A construção fica ainda mais cara para um estádio de 57 mil, porque o entorno detém 6% desse valor. E você vai precisar fazer mais obras para um estádio de 57 mil. Gente, a gente tem um estádio de 20 mil lugares. Vai praticamente triplicar. Vai ter que fazer muita coisa e talvez a verba não seja suficiente. Então, para ter um estádio funcional, capaz de não se alongar muito em muitas obras estruturais do lado de fora, talvez seja necessário encurtar. E como disse o Pedro Duarte, a questão também, além das adequações urbanas, a questão também do custo de operação. Você precisa ter, pelo menos, num estádio de 57 mil lugares, 45 mil lugares quase sempre lotados. Como que garante isso? Ah, mas a torcida do Vasco não pode comparar com a torcida do Grêmio. Claro, não pode. Mas, por exemplo, o Vasco numa fase ruim vai lotar? Vai ficar jogando com prejuízo? É pensar também com a cabeça de administrador. É claro que a gente quer um estádio grande, gigante. Tem gente que não gostou. Eu sei que tem gente que não gostou, que acha que é uma medida que talvez se apequene.
mas é uma medida que se pensa para curto prazo, a questão de poder construir sem gastar muito em obras adjacentes e a questão mais para frente, da operacionalização do processo, para a coisa poder andar. É um pensamento, mas ainda não está definido, tá? É uma discussão, mas ainda não está definido. Agora, a grande pergunta, início de obra, como disse o Renato Brito, só com dinheiro. Inclusive, parece que vai se abrir uma linha de crédito na Caixa Econômica Federal para que o torcedor possa participar. O torcedor também possa estar nesse projeto. O Pedro Duarte fala sobre isso. Com relação ao início das obras, que eu sei é o que deixa toda a torcida, eu incluso, bem ansioso. Qual foi o cronograma passado? Primeiro, o Vasco concluir a questão da criação da SPE, que encontrou uma burocracia, a junta comercial implicou com uma questão do Vasco, mas já está resolvida. O Vasco já encontrou um caminho, a SPE, a Sociedade de Propósito Específico, está para ser aberta nos próximos dias. Com isso, o Vasco pode protocolar junto à Prefeitura e tirar as certidões. E na reunião, que tinha representantes da Prefeitura, Secretaria de Esporte, o próprio secretário presente, o Guilherme Schleder, representante do desenvolvimento urbano, do licenciamento, de infraestrutura, de obras, o Guilherme Schleder, que é o braço direito do Eduardo Paes, ele na reunião falou para todo mundo, assim que o Vasco fizer o pedido, isso é prioridade número 1 e eu quero que todo mundo aqui tire isso o mais rápido possível para de forma alguma atrapalhar as negociações do Vasco. Então o Vasco conclui a SPE, tira as certidões e até o meio de setembro, com isso tudo formalizado, ele consegue fazer a venda do potencial construtivo que está assinado junto a essas duas incorporadoras. Essa negociação sendo concluída, o Vasco entra na etapa de licenças junto à Prefeitura. Licença de demolição, licença de obra, licença viária. E mais uma vez o secretário disse, olha, já vão ter as reuniões com a Prefeitura. O Vasco já está fazendo os estudos de impacto viário, de entorno. Então já está fazendo em paralelo isso com a Prefeitura. Para quê? Para que as licenças saiam o mais rápido possível. E essa é a determinação da Prefeitura. Concluindo essas etapas, mantém-se o cronograma de início das reformas no início do ano que vem, que foi expressamente dito na reunião, claro, cumprindo as etapas necessárias para que o Vasco possa começar a demolição e a reforma do estádio. Porque o pior cenário dos mundos seria o Vasco começar a demolição e travar numa questão de financiamento, numa questão de licença, isso não pode acontecer. E aí, inclusive, foi citado essa linha de financiamento junto à Caixa Econômica Federal, que vem já participando, quem tem acompanhado até estádios de outros clubes que estão correndo atrás, tem conversas com a Caixa, o Vasco também está em conversas com a Caixa Econômica Federal para ver uma linha de financiamento para a sua obra. E aí, claro, isso vai depender de os juros serem melhores do que as outras opções que o Vasco tem na mesa de financiamento. Uma empresa que está sendo guardada a 7 chaves vai ser anunciada para tratar da questão técnica do estádio. Hoje até foi falado, o Renato Brito até agora há pouco falou com a gente aqui, de que é uma empresa que vai estar ao lado do Sérgio Dias. O Sérgio Dias é o engenheiro responsável, é quem vai tocar isso, mas há uma empresa que vai ser anunciada e que vai avaliar todas as questões técnicas do estádio, coisas que possam melhorar. Me parece alguém com expertise, apesar do Sérgio Dias ser extremamente capaz, mas me parece que há uma necessidade ainda de se fazer uma coisa mais elaborada. Então a gente está nessa expectativa de que essa empresa possa ser anunciada. E o Pedro Duarte vai se despedir da audiência e, é claro, ele pediu, inclusive, para falar também sobre o tema do presidente Pedrinho e a gente abriu para ele falar aqui. Um grande abraço, Pedro. Muito obrigado pelo carinho, parabéns pelo trabalho, parabéns principalmente por entender a necessidade do vascaíno como você, da gente ter esse estádio o quanto antes. Grande abraço, Pedro. Flávio, primeiro, obrigado pela oportunidade de falar sobre esse caso. Vou começar pelo do Pedrinho. É lamentável, inaceitável que uma pessoa, que o Pedrinho, qualquer pessoa, tenha o risco de ser sequestrado, de ser agredido, seja ele ou a sua família. Então, minha solidariedade ao nosso presidente do Vasco. As pessoas têm todo o direito de fazer críticas, questionamentos, de reclamar, de divergir. Agora, a gente não pode aceitar que uma pessoa que é pai, filho, marido, tenha a sua segurança ou da sua família em risco. Isso é inaceitável, minha solidariedade a ele. O que puder ajudar como poder público, ele pode contar com a gente.
Com relação à preocupação da torcida vascaína, que anda muito ressabiada, eu entendo 100% porque sou torcedor, vou a São Januário desde pequeno, entendo 100%. Eu fico preocupado, ansioso, a fase do clube não é boa, a gente sabe disso. No futebol os resultados têm sido muito ruins, muito preocupantes. Torcendo pela nossa classificação agora na Copa do Brasil, que é importante até para o nosso orçamento, para a parte financeira do Vasco. Agora, eu entendo que nesse caso da reforma de São Januário, em função de tudo que eu respondi aqui ao longo da nossa conversa de hoje, felizmente as notícias são boas, são otimistas, e como a gente fala há muito tempo, né, Flávio? Eu sei que é uma opinião que você tem, a reforma de São Januário, bem feita, modernizando, ampliando a nossa capacidade, pode ser um divisor de águas nessa fase péssima que o Vasco tem, que sabemos, infelizmente, não é de hoje, já são alguns anos difíceis que nós temos. Então, entenda a torcida vascaína, eu estou aqui 100% alinhado nas preocupações, nas desconfianças, mas estamos em cima, estamos acompanhando, estamos cobrando, estamos apoiando a diretoria no que a gente puder ajudar para que essa reforma saia. E, felizmente, as notícias são boas e agora é acompanhar, e como a gente sempre, né, esteve aqui na Atenção Vascaínos, sempre transparente, sempre à disposição, sempre a favor do Vasco. Conta com a gente. Flávio, muito obrigado e parabéns mais uma vez pelo seu trabalho de sempre, você é um craque. Obrigado, Pedro. Craque é você, que como político, como uma pessoa eleita pelo povo, ajuda a todos, né? E no caso o torcedor do Vasco que precisa, a gente tem tanta gente aí espalhada na política, no poder público, que não olha o Vasco com carinho. Não que a gente queira ajuda, a gente quer apenas tratamentos iguais. Parabéns a você por se importar, por querer, por gostar e, acima de tudo, por buscar justiça e fatos bons para esse torcedor tão amargurado, tão triste, tão sacaneado nesses últimos muitos anos. Obrigado a você e obrigado pelo carinho, e o canal Atenção Vascaínos vai estar sempre aberto para que você possa trazer as suas informações. Obrigado também ao Antero, assessor que trabalha com brilhantismo no gabinete do vereador Pedro Duarte.